Tá. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alguém lembra disso? Lembra disso? Ué, por que não tá indo? Pera aí, deixa eu colocar aqui aberturinha para nós. Vai, meu filho. Pô, eu acho que já tá ao vivo, hein, cara. Então vamos, vai. Tá ao vivo aí a nossa live, eu ia colocar aberturinha, mas não foi. Então vai aí. Começa assim mesmo. Olha lá. Já apareceu o seu áudio. E aí, galera? Finalmente essa live deu certo? Com os mano? Adilson, superstar dos cards e das commissions. Que isso? Jack Herbert. Jack Herbert. E aí, pessoal? Boa noite, pessoal. Espera aí que tá dando delay aqui. Boa noite aí todo mundo que estiver aí com a gente. Vamos deixando os comentários aí que eu vou colocar ao vivo para todos. E aí, Júlio? Tudo bom aí? Tudo certo? Júlio Oliveira, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos à live mais incrível do planeta, de Etérea. Nossa, imperdível. Espetáculo. Eu preciso desenhar um suricato aqui nessa página aqui, peraí. Bom, galera, não vou desenhar nada super maravilhoso como vocês. Vou fazer uma coisinha bem simples aqui. Esse sketchzinho. E aí, o que vocês estão aprontando aí hoje? O que vocês estão fazendo aí de bom? Deixa eu falar um negócio aqui aí, primeiro, Rod. Deixa eu falar um negócio aqui primeiro, Rod. Deixa eu ajeitar só um pouquinho. Então, galera, para quem está chegando agora, a gente resolveu fazer essa live aqui porque primeiro a gente quer divulgar o nosso trabalho, né? E a gente convida alguns artistas super top aqui, como o nosso amigo Jack. E a gente tem aqui o Rod também, que ele tá para lançar a sua HQ, o Naja. Então ele tá divulgando as páginas, o making off das páginas, né, para o lançamento, entendeu? O Jack tá fazendo uma pin-up e eu vou fazer sei lá o que aqui que eu não decidi ainda. Mas o nosso papo aqui é quadrinhos, original art, mercado de quadrinhos, entendeu? Não é uma live de how to draw, né? É uma live para a gente falar sobre coisas mais densas dos comics. Beleza? Só para situar a galera. Não, eu acho legal você falar isso. Eu acho que eu queria bem isso mesmo, sabe? Juntar os amigos, porque é isso que a galera acho que não a galera que sonha em trabalhar com quadrinho ou com ilustração, eles não têm a noção de quando você vira profissional, que você tem prazo e encomenda para fazer, você mal tem tempo de sair do estúdio. E boletos. Você sai do... E boletos. Você mal tem tempo de ver os amigos. Tipo, você é trampo o dia inteiro, sábado, domingo. É toda hora. Então, eu achei que fazer uma live assim seria legal pra gente se trocar ideia, se encontrar, sabe assim? Tipo... E assim, é legal que agora, com essa tecnologia toda de live, por exemplo, o Jack tá fora de São Paulo, né? Quer dizer, cada um tá no lugar, né? Eu tô em São Paulo, capital, o Adilson em Santos e você tá onde, Jack? João Pessoa. João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, cara. Cara, isso é sensacional, cara. Quando que a gente... Pois é, cara. Fala aí. Eu tava relembrando... pessoal, boa noite. Meu nome é Jack Herbert. Meu nome é Jackson Herbert. E, pô, cara, é verdade. A gente sempre conversa, né, Rod, sobre... a gente tava conversando essa semana sobre como era antigamente, né, na internet,
parecia que a gente morava tudo na mesma cidade, né? Porque o Lewis Larosa postava algo, aí a gente comentava, e o Roger vinha, comentava na postagem, todo mundo. Cara, era muito legal aquela época. Era Facebook, muito bom, né, cara? O Facebook bombava, né? Porque dava para ver as artes em uma resolução maior e tal, aí ficava bem mais legal. E é legal, não tinha clima de... Não existia essas discussões que tem hoje em dia. Na época, a única rivalidade que tinha era mais de questão de concorrência, né? O cara queria superar o outro. Enfim. Não, era muito legal, né? Porque é que nem você falou, quando entregava, quer dizer, o algoritmo entregava mais, que era mais natural, e a gente falou essa semana sobre isso. Meu, é que nem você falou, parecia uma turma que era da escola ali, você juntava e aí, mano, que desenho que você fez? Ah, isso aqui e tal. E isso se perdeu, né, cara? Se perdeu. E eu acho que é legal a gente tentar resgatar. A gente tentar resgatar isso aí, sabe? Tipo, voltar. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque é que nem eu falei, quando você tem prazo, mal tem tempo de sair do estúdio, é difícil encontrar, mas vamos ver se a gente toda semana dá um jeito de... Uma horinha, né, meu? Uma horinha acho que a gente consegue colocar na agenda aí, né? Uma horinha acho que não mata ninguém. E aí vocês vão fazendo pergunta aí, qualquer coisa a gente vai respondendo aí. Se deixar, a gente fica concentrado aqui e não responde nada, né? Verdade. Aí, mais uma de João Pessoa aí, acho. E como é o nome? Cadê? Vou colocar aqui na tela, aqui, ó. De Cast Girl. Primeiro eu tô tentando... Arnold, e aí? Primeiro eu tô tentando entender o que eu vou fazer, mas... Beleza. Eu tô inventando agora. Você tá fazendo aí um cardzinho? Eu sou tímido com essas coisas de vídeo e áudio. E o que é isso aí que você tá fazendo, Jack? É uma commission ou você produzindo para você mesmo? O que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo em paralelo, eu tô fazendo um artbook, sabe? Então, sempre que eu tenho tempo, eu faço. Isso, aí eu planejo aqui as artes. Você tinha comentado. Essa do esqueleto, eu ia fazer a pantera dele aqui, mas vi que ia ficar grande. Só que agora no vídeo a gente fica meio nervoso, né? Mas a ideia é que fica... Olha, eu vou que maneiro mostrar... Posso mostrar algumas artes que eu já fiz. Na verdade, o artbook ele é sobre heróis e sobre monstros. Eu começando pelos monstros. Alguns monstros que eu acho legal. Seja de filme. Nossa, que legal. Essa daqui tá incompleta ainda. Esse é do Van Helsing. Que louco, cara, olha isso. Nossa, cara, aí eu quero fazer... Aí eu vou colocar... Ficou muito bom, cara. Todos os vilões, né? Que marcaram, assim, que me marcaram, né? Então, por exemplo, vou desenhar o cara do Bud Revell. Sabe qual é? Do Te Pego Lá Fora. Cara, todos esses filmes que me marcaram, só que... Sei, lembro. Eu comentei contigo, meu artbook ia ter um diferencial, né? Que é a questão do texto. Eu vou fazer uma abordagem teológica no texto. Cada personagem. Porque, assim, quem se interessar só pela arte, fica com a arte, né? Quem tiver uma curiosidade de entender um pouco sobre cosmovisão, aí vai maior, né? Ler meu texto ali e tal, ver como é que funciona, né? Meu raciocínio. E é legal que você falou que tá com um projetinho aí também, né? Que você quer fazer. Isso é legal para treinar a parte de escrita, né, meu? Porque a escrita é totalmente diferente de desenhar, assim. Cara, totalmente diferente. Né? Escrever, meu, é outro esquema, né? Mas que legal, cara. E você tem mais ou menos uma previsão ou tá fazendo e quando ficar pronto vai lançar? Não. Eu não tenho previsão. Eu vou fazendo enquanto der, né? Não tem pressa, né? Porque como você sabe, tem 2 projetos aí autorais, né? Que é o artbook e um quadrinho que eu tô querendo fazer. E aí leva tempo, né? Então depende do trabalho. Não vou colocar muita pressão. Eu quero fazer bem feito e tal.
Caraca, velho, olha só como o Ligado. cara fica todo nervoso aqui na câmera. Basicamente, eu estou tentando fazer uma iluminação dupla aqui nesse esqueleto. Primeiro eu marco com esse lápis grossão mesmo, tá? Depois esse lápis é bom, né, meu? Porque você faz só as formas, né? É bom, especialmente você vai fazendo só a forma. Acho que quem... Isso. É bom quando você tá offline, ele funciona melhor. Offline? Por quê? Sim, na live o cara fica nervoso aqui, pô. É que eu fiz. Ele funciona melhor com a câmera desligada. Quem eu vi? Eu tô até usando fralda geriátrica aqui, cara. Oi? Eu tô até usando fralda geriátrica aqui, mano. Eu tô muito nervoso aqui, cara. Eu tô de boa aqui. Quem eu vi usando esse lápis aí, não esse que você tá usando agora, aquele outro, esse daí. Acho que o Jim Lee usa desse daí, não usa? Acho que eu vi numa live, assim, fazendo uns esboços rapidinhos. Não assim. lembro, cara, não lembro, realmente. Tem vários que usam esse lápis. Isso aqui, vários, eu acho legal porque pra fazer os esboços. Eu perco menos... Ele fica mais abstrato para mim e eu só vou fechar qual vai ser a forma mesmo no final, né? Quando der o acabamento e tal. Tô ligado. Eu já usei também de tudo, né? 2B, 3B, lapiseira, tudo. Eu gostei muito desse aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Da Staedtler. Stadler. Deixa eu deixar mais pra cá. É Stadler, né? Stadler. Ele é o 9B. 9B. Porque eu sou... Ele é bem mole, assim, o grafite. Então, puta, pra você apagar, você passou assim, ó. Apaga rapidão, sabe assim? Eu sou fanboy da Koinor. Koinor. Essa aqui é Koinor. É porque já apagou aqui a... Mas enfim. Tá. Cara, desenhar um personagem pela primeira vez. Eu tinha uma lapiseira dela. Desenhar um personagem pela primeira vez é um saco, cara, porque tu tem que ficar olhando como que é o design dele. Sim. Cara, é embaçado, né? Inclusive, já vi até o Jim Lee falando isso em entrevista, né? Como que ele demorou 9 edições para ficar à vontade com um determinado personagem. Eu acho que é a Vampira, né? Que ele se cobrava muito. Cara, eu vi essa entrevista. Você viu, né? Que ele... 9 edições, foi isso que ele falou, né? Que ele se preocupava muito com a consistência da arte dele. Cara, eu tô nessa pegada de preocupação com consistência de arte faz uns 10 anos. Isso é complicado. Foda, né? Mas ó, eu tinha uma teoria, né? Eu me sentia dono do personagem a partir da edição 3. Mas, cara, o Jim Lee falou 9, né? Então tem que ter mais cautela. É 9 mesmo. Então, mas a edição 3 você já começa a ficar mais à vontade e tal. Eu me cobrava muito também. Tipo, eu falo, caralho, não tá saindo o negócio, não tá legal. Quando eu li essa entrevista, o cara falou, o Jim Lee, que é um mestre, o cara leva 9 edições, cara, pra sentir confortável. Cara, impressionante essa entrevista. Ele tá falando o tempo todo. Ele tá o tempo todo se cobrando artisticamente. Sabe? O entrevistador tinha foco nos personagens e ele... Né? Exato. E ele extremamente preocupado com o nível de excelência da arte dele e tal. Não, e é um cara que não precisa mostrar mais nada, né, bicho? O cara não precisa fazer mais nada da vida e ainda assim ele curte... Eu acompanhei muito das lives que ele fazia, assim. O cara curte desenhar, assim. Sim. Até que ele meio que acabou com o corpo dele, né? Fala aí, fala mais a respeito disso. Você comentou comigo e tal, e eu não estava sabendo disso. É interessante. Não, eu também não. Eu vi um post dele no Face, um texto grande, e ele falando que ia parar, ele estava atrasando as revistas lá, que ele não estava conseguindo fazer, desse novo Batman aí, Rush aí. Acumulando funções, né? Porque... Não, e a saúde dele tava péssima, cara. Acho que tinha desenvolvido diabetes, porque como o cara trabalha de madrugada e tem uns horários meio loucos,
Ele não tava dormindo direito, aí ele tava todo lascado, velho, de saúde, assim. Né? Galera, o Jim, ele não só desenha, né? Ele cuida de uma porrada de coisa na DC Comics, ele dá entrevista, ele tem que cuidar dos próprios personagens dele, não pode deixar de lado, tem convenção, tem animação para supervisionar, tem uma porrada de coisa, cara. O cara é uma máquina, entendeu? Dormir é um luxo. Não, eu via várias lives dele de 1h da manhã, 2 horas, assim, no Brasil, e ele ripando, assim, sabe, assim. Você fala, caralho, o cara trabalhou o dia inteiro na DC, fez um monte de coisa, chega à noite e ainda faz página, tipo. Cara, ele comentou que ele, em 2020 ele começou fazendo uns sketches lá, né, umas lives desenhando, e aí ele tinha a pretensão de fazer sketch de 1 hora, né, coisa assim do tipo, só que depois ele se pegou desenhando várias horas, né, nos sketches lá. Maluco, cara. Eu assistia, ficava assistindo várias vezes, pô, eu gostava pra caramba. Eu nem sei se ele faz ainda a live, acho que ele faz, né, sei lá, o cara é maluco. Mas acho que ele até um pouco tempo ele fazia. Até um pouco tempo ele tava fazendo. O David Finch que faz, né? O David Finch iniciou uma live, quer dizer, não é uma live, né? Ele fez uns vídeos agora, em série, ele começando uma página desde o zero, né? Ele conseguiu uma permissão, então ele lançou o primeiro vídeo. Eu não sei se você viu, né? É desse título novo aí, como é o nome desse título novo que ele tá fazendo? Eu esqueci. É ele o Terminal. Andy Kubert, não é? Tem Terminal, é isso aí acho, mesmo. Acho que é pra Skybond. É pro Ghost Machine? Não. Não, eu acho que é pra Skybond. Eu acho que é Skybond, eu não sei. E ele tá fazendo do zero, né? Bem louco. David Finch é um cara, eu admiro bastante. Ele é um cara que domina bem os fundamentos, cara. O cara passa uma segurança na forma como ele. Esse lápis tá com defeito hoje, tá? Tá com defeito por quê? Tá saindo mal. Tá com defeito. Né? Tá com defeito. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Respondam aí e depois eu respondo a minha versão. Respondam a pergunta. Opa, aí. Boa noite. A Aline de Ecas. E Fernando Damasio, Júlio Oliveira, boa noite a todos. Galera, desculpa, a gente está concentrado olhando para o desenho e às vezes a gente esquece de olhar os comentários, tá? Mas faz aí a pergunta aí, qual é a pergunta? Tá aí na tela. Vocês conseguem ver? Tá com o PC ligado aí? Sim. Ó, vou falar. Como é para vocês produzir artes tão grandiosas e únicas? Caramba. Ó, vou falar por mim. Eu não acho minha arte grandiosa até hoje. Eu acho cheio de defeito. Eu, sinceramente, tenho um negócio de tipo assim, que nem eu acabei de fazer um quadrinho. Deixa eu ver se tá aqui. Onde é que tá? Depois eu vejo. Acabei de receber um quadrinho que eu fiz que levou quase 1 ano para fazer, porque é quadrinho indie, o ritmo é diferente. Cara, eu dei uma folheada assim, já comecei a ver um monte de defeito e guardei. Tipo assim, eu não fico olhando para trás, sabe assim? Porque se eu ficar, ixi, cara, eu começo a ver muito defeito, eu largo mão, cara. Não sei vocês, mas eu gosto o que eu falo isso pro meu filho, que meu filho tá começando a desenhar, e eu falo isso para ele, cara, você não tem que saber do resultado. Claro que você tem que olhar para ver se você evoluiu ou não, mas não deixar o ego inflar, sabe? Você tem que curtir o processo. Curte o processo. Fazer o brush, apontar o lápis, fazer um traço fininho, um traço grosso. Saca? Porque ficar focado... eu estou fazendo um desenho mega top. Putz, isso aí vai destruir sua carreira, eu acho. Nada impede de você curtir o que você está fazendo. Nada impede. Não, com certeza. Então, legal. Eu tô desenhando o Naja, cara. O Naja é sensacional, cara. Eu quero desenhar um Naja, mano. Dando soco, pontapé, soltando raio. Entendeu? Eu acho legal, cara. Manda aí, manda ver. E eu quero que todo mundo ache legal também. É isso aí, cara. Entendeu? Então, eu tô desenhando aqui, né, uma personagem
Ah, foi mal. Tô desenhando aqui um esqueleto, né? Que assisti o filme do He-Man faz pouco tempo. Aí eu sempre fui fã, né? Do Mestres do Universo e tal. Então eu gosto de desenhar. Cara, eu gosto de desenhar tudo que eu tô fazendo, eu gosto de desenhar. Por exemplo, quando eu fui desenhar Battlestar Galactica, né, que era uma série, eu nunca tinha visto a série, cara. Eu corri atrás de DVD, fui atrás de tudo que tinha na época, né? Até virar fã daquilo. Quer dizer, fiquei fã fazendo, né? A revista. Mas não é fácil, assim. Tipo, porque eu era jovem, né? Tava doido pra desenhar super-herói, cara, mas tava tendo que desenhar o pessoal com o rosto, os atores, né, com o rosto da série, roupa, cara, né? Cara, bizarro. Pois é. Nossa, isso é embaçado. Isso é Não, embaçado. e aí Manter o você passar rosto fiel, né? um ano fazendo isso. Nossa, Parece uma eternidade. você Cara. tá louco. Você não termina, né? E eles cobravam muito. Tem um nome isso que eles falam. Qual é o nome? Likeness, né? Likeness é se você consegue capturar a essência do ator e tal. Sim, eu Eles acho que ficavam sim. muito em cima Eles disso. não, mas eu na época eu foi uma escola, me obrigou a ir atrás. Você lembra que naquela época a internet não é o que é hoje, né? Então era bem mais escasso a Não, pesquisa, você encontrava algumas sim. coisas, né? Mas aí era legal, Você não encontrava. me ensinou a produzir minha própria referência. Isso é interessante. Por exemplo, aqui eu não estou fazendo aqui às cegas. Como você fazia? Não, na época eu tirava fotos, fotos minhas, do meu irmão, do meu pai. Entendi. Isso era o que eu fazia na época. Só que isso também custava muito tempo, né? Óbvio, eu desenhava Pré-produção, maior. Isso, eu desenhava, eu tirava foto de cenas chaves, né? Que eu ia ter que ter algum destaque, tá? O resto tinha que ser na munheca mesmo. Mas foi um aprendizado porque me forçou a tentar equalizar o desenho de cabeça com o desenho com referência, sem referência, e tentar manter aquilo no mesmo nível, sabe? Coerente. Isso, coerente. Né? Isso, consistente, né? E aí porque isso ensinando... Não, fala. Pode falar. E isso que eu acho que é difícil no quadrinho, né? Isso demorou muito para mim entender também. A consistência, cara. Isso é muito difícil. A galera acha que. Vou dizer aqui. O personagem não pode. Ainda mais você fazendo realista de TV, você tá louco. Esse trampo aí eu nem pego, velho. Porque não tenho capacidade, sério mesmo. Porque você tem que manter uma consistência mesmo. O personagem não pode, de um quadro para outro, parecer outro personagem, né? Ele tá gritando. Aí parece que é outro personagem. Putz, cara. É muito difícil. Fazendo cara, TV e acontecia muito, cara. Mas isso daí é bacana, cara. Sabe por quê? Eu tava comentando com o Fábio Jansen, um colega meu. Eu converso muito com ele. Aí eu tava comentando com ele, eu faço muita analogia de fisiculturismo. E no fisiculturismo tem um cara chamado Fabrício Pacholoc. Ele era um atleta, né, antigamente, e esse cara sofreu todo tipo de contusão, né? Rompeu todo tipo de músculo e tal, e isso daí forçou ele a aprender como adaptar o treinamento, entende? E esse cara, hoje, ele é um dos melhores, ele é atualmente considerado o melhor treinador do mundo, e é brasileiro. Ou seja, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é o seguinte: foi interessante todas essas experiências que a gente falhou em consistência, porque em cada erro desse a gente vai forjando um entendimento que não se perde, sabe? Então a gente vai se tornando melhor. Leva tempo, é porque você vê, tem artistas e artistas, né? Tipo, o desenvolvimento de cada artista é tipo bebê. Você não pode comparar o desenvolvimento de um bebê para outro, porque oscila bastante. Tem artista que vai ficar pronto com 30 anos, 25, sabe? Outros com 40, 50. Por que não? Né? Eu entendo totalmente, porque assim, eu estou me sentindo confortável agora com 50, cara. Com 50 eu tô falando assim, tá legalzinho o desenho, vai.
dá pra vender o desenho, sabe assim? Entendi, Antigamente eu falava assim, puta, não tá bom, não tá legal, velho, precisa evoluir, tá ruim. Hoje é que eu tô querendo fazer meu o personagem pessoal aqui, tem que que eu tô entender, mais relaxado, tipo assim, essas manchas que tá vocês estão ficando vendo bom. aqui, parece que não faz o menor sentido. Faz algum sentido na minha cabeça. Entendeu? Aí eu não defino muito mais do que isso, que minha arte. Daí eu já, na arte final, é que eu vou fazendo já os detalhes, tá? Eu vou ajustando forma, né? Shapes Você de deixa, sombra. Sim, diga. você marca mais a sombra pesada, né? E depois você já vem direto na arte final? Isso. Depois já vem diretão. Isso. Cara, esse desenho aqui eu me ferrei, porque esse tono de osso aqui do esqueleto vai ser osso para fazer. Cara. Mas, enfim, é pro artbook. A proposta não é nem que eu termine agora, mas que o pessoal veja o processo, né? Não, eu acho que. Sim, vai lendo aí as perguntas aqui, que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Tá. Né? Tem as perguntas. E você, bom, o Adilson. Fala, galera, fica à vontade para comentar. Galera, fica à vontade para comentar, fazer perguntas, criticar, falar qualquer coisa que vocês quiserem aí, que estiverem na mente. Beleza? A gente está aqui só para passar um tempo, para se divertir aqui, falar sobre quadrinhos, arte. Você é bem-vindo para participar também, viu? Não, então, mas é isso, né? Acho que eu acho que Jack deve receber também, acho que o Adilson também. E eu tento ajudar todo mundo, assim, sempre fui de... Como é que nem você falou, o Jack já sabe disso, a gente é de uma geração que não tinha internet, né, cara? Não tinha acesso à informação. E queria saber como é que usava uma caneta, você tava lascado. Você não sabia. Então, eu vejo a molecada hoje que entra em contato às vezes comigo, pô, eu queria saber como é que você faz o quê? Eu tento responder todo mundo no Instagram, vou ajudando. E o que eu falo pra galera, assim, que chega ansiosa, tipo, já quer ser o próximo desenhista da Marvel, eu falo, quadrinho não é uma corrida de speed, é uma maratona. Você tem que ser resistente, tipo assim, vai levar um tempo. É que nem você falou, tem cara que já chega pronto. O cara já nasce, tipo Joey Madureira. 16 anos o cara tá na Marvel. Não é um em 1 milhão, né, velho? Isso aí é 1 em 1 milhão. É isso que a galera tem que entender. A maioria vai penar para chegar lá. Exato. Até dominar a anatomia, tem uma coisa que ninguém fala também. Tem uma coisa que ninguém fala também. Às vezes o cara que começa muito rápido, ele bate no teto mais rápido também. Então ele estagna o traço. Bom, geralmente o cara que evolui, o cara que evolui muito rápido, ele geralmente tem um traço estilizado, correto? Ele não é um cara tipo Lee Wicks, alguém clássico, alguém que tem um estilo cujo teto não existe, assim, sabe? Você pode evoluir a vida toda aí, porque seu estilo é baseado na realidade. Então, não um Libermejo, né? Esses caras demoram, né? Um Hal Foster, pô, para você forjar aquele nível de desenho ali, aquele ali não tem como ser muito jovem, cara. É uma vida de conhecimento, A vida inteira. Aquele Steve Ipken também é um cara que também. O cara se reinventou, foda, né? Se reinventou depois dos 40 ali. Cara, eu tenho uns Capitão América dele muito bom, assim. E agora ele tá lançando umas outras revistas autorais, né? Eu vejo muito cara, que nem o próprio Brian Hitch, cara. Gosto muito do trampo do cara, tipo assim, tem uma consistência que você fala, caralho. E o Brian Hitch, acho que ele tem um negócio de mágica, porque as páginas dele parece que é maior, cara. Consigo entender. Né? Não é? Não é, Jack? Não, porque olha o desenho dele, né? Olha o desenho dele nos quadrinhos, rápido, dentro dos quadrinhos. O cara é rápido, ele coloca as figuras gigantescas nos quadros, coloca cenário. Isso. Você fala, não é possível, ele desenha A2, não é possível. E não é, cara. Desenhar tamanho normal. Cara, é impressionante. Mas ele dominou a narrativa de um jeito que ele coloca uns rostão grande do Capitão América, assim, close. Aí tem cenário, você fala, não é possível, cara. Eu desenho, minhas figuras continuam pequenas.
Eu falo assim, caramba, as figuras tão pequenas na cena, velho. E vem cá, vamos entrar, o assunto tá morno, vamos esquentar. Quem vocês consideram o melhor desenhista brasileiro da atualidade, assim? O cara tá... Tem uma resposta. Eu gosto do Pedro Mauro. Eu não... Putz, gosto muito dele. O cara é muito bom. Deixa eu pensar aqui, agora eu tô meio por fora, assim, de brasileiro, do que tá rolando e tal. Pedro Mauro é um dos caras... Desenhista. Quem? Desenhista. É desenhista. Não, de quadrinho. O artista. De quadrinho. Quem que você acha ele, Jack? Cara, o Ivan Reis. O Ivan Reis, na Ghost Machine, cara, ele tá foda, absurdo. Ele tá absurdo. Ele tá absurdo, chegou... Eu vi. Tipo, em 2007, você pensava assim, pô, esse cara chegou no teto. Não. Esse cara tá muito alto. Não, eu diria mais, assim, o Ivan Reis tá tão absurdo, assim, tão bom no trabalho dele, que eu considero ele o número 1 e o número 2 passa longe, não consegue nem enxergar ele pelo retrovisor. Cara, tá colossal. Absurdo. Ele tá muito foda. Tá, o cara tá muito foda. A arte final do Danny Meek. Perfeito, cara. Eu acho que casou, muito né, bem. Casou muito bem. Casou muito bem. Eu concordo. É o meu primo rico. Meu primo rico não tem pra ninguém, cara. Não adianta. O primo rico é porque é Reis, né? Entendi. E o Jack ainda vai se acostumar com a minha piada. Acostuma que ele é o piadista da galera, é o Adilson. Não, e assim, ele é um cara que você falava assim, o cara entregou tudo, né, meu? Aposentar, vai pra praia, morar numa casa, num sítio, sei lá. Não tem mais o que fazer, né? Você fala, já fez tudo. Que nada, o cara assim, reinventou. Só que eu acho que eu lembro dele na Art Comics 2 ou 3 vezes que eu encontrei ele lá. E ele, naquela época, quando ele fazia Lady Death, eu ouvi um assunto que ele gostava, era de horror. Ele sempre gostou de horror. Não sei, posso estar viajando, né? E você sente que ele tá confortável nessa história. Você sente pelo traço dele que ele tá confortável. Parece que ele tá se divertindo na história, assim, sabe? Parece que ele eu tô vendo agora aqui os comentários aqui, vindo aqui prestigiar meu amigo Jack, aqui, um abraço aqui pra Aline, Júlio, Jim Lee é sensacional, tô vendo aqui. O que vocês acham parece que tem mais uma pergunta. O que vocês acham das artes mais clean, tipo Jorge Jimenez? E aí, Rod? O Jimenez é o do Super-Homem Batman. Cara, Jorge Jimenez, sensacional, cara. Eu amava aquela fase que ele tacava a textura em tudo no Batman. Agora ele tá mais limpinho. Eu era vidrado naquelas texturas que ele ficava colocando. Tudo digital, beleza. Ficou mudo, foi? Acho que o Rod saiu. Acho que caiu, né? Mas ele vai voltar. E é isso, cara. Eu acho fascinante as texturas que ele colocou. Tudo, né? Tudo no desenho dele é bom. No estilo que ele criou ali, né? Mas com a... Caí aqui. Ele deve estar desesperado lá, cara. Pelo que eu conheço ele. Não, já voltou aí. Tá ouvindo aí? Aê! Deu um bug aqui na coisa e caiu. Mas então, eu acho que, continuando assim, eu acho ele fantástico, não tem o que falar. O cara entrega as páginas e tal. Só que eu acho que ultimamente ele tá fazendo umas figuras muito distorcidas, assim. Eu tô achando umas coisas muito... Pode ser prazo também, né? Meio, tipo, corrido, sabe assim? Ele é um estilo fodido. As câmeras que ele coloca, câmera lenta, uns efeitos de câmera, né? No digital, acho fantástico. Sabe, é que você falou brasileira, mas sabe um cara que eu tô pagando um pau, assim, pra trampo, além do Sean Gordon Murphy, que eu acho um mestre, o Pepe, cara. Pepe Larraz tá com estilinho. Realmente. Tem estilinho solto, cara. Né? Eu gosto muito, eu gosto do estilo realista, mas eu gosto muito desse estilo que fica entre o realista e o cartoon, sabe?
Ciangode, É o semi. Pepe. Nem é realista, mas também não é cartoon. O cara faz uns... Porque aí você pode deixar a figura mais solta. Mas o Jimenez eu acho que tá meio corrido, assim. Umas páginas eu olhei, assim, eu salvei algumas coisas, tava olhando. É bom, mas eu acho que tá meio... Tipo, vamos entregar aí logo e deu, assim. É difícil dizer o que é, né, cara? Se é exigência da editora. Não, faz um negócio mais limpo agora. Porque o Batman, cara, o Batman pessoal era tá mudo aqui, podreira, tá mano. sem som, alguém tá... Eu não tô ouvindo ninguém. Tu não tá me ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo todo mundo, tá tudo certo. Deixa eu falar com o Jack aqui, peraí. Deve ter clicado em alguma coisa lá e deslogou. Acho que foi ele lá. Tô ouvindo. Tá ouvindo aí, Jack? Acho que ele tá fora. Peraí, eu vou responder ele lá no WhatsApp. Eu mandei lá, mas acho que ele não viu. Acho que ele tá olhando só pra tela e não viu. Cadê? Acho que o... Mas é isso, eu acho o trabalho de Jimenez muito bom. Só acho que algumas páginas eu tô sentindo uma queda, assim. Acho que muito efeito digital pronto, sabe assim, umas coisas muito prontinhas. Aí já não começa a me agradar tanto, assim, artisticamente. Cadê? Voltou? Será que tira ele e põe ele de novo? Peraí. Acho que ele muda. Deixa ele aparecer aí. Se ele ainda não estiver ouvindo, tu faz isso. O microfone dele tá mudo. Ativar o som. Tô tentando aqui, mas deve ter dado um pau na sala de ver. Eu vou tirar ele e colocar de novo, peraí. Então. Não é possível ativar o som, não é porque ele optou por desativar o som. Ele clicou sem querer. Dá pra ver quantas pessoas estão online? Dá, no olhinho ali, ó, tem 6 pessoas. Quem será essas 6, hein? Ele aqui. Peraí. Eu vou mandar o link de novo para ele para ver se ele entra, peraí. Peraí que o Jack já volta. Deu um probleminha na live, porque live é assim, né? Live cai do nada. Cadê ele? Bom, enfim. Daqui um pouco o Jackzinho estar aí. Acho que deu algum pau na conexão dele lá. Cara, ficou muito grande os suricatos, mas eu vou diminuir depois. Nem vou perder o tempo com isso. Mas no digital eu diminuo. Pô, nem dá pra entender o que eu tô fazendo aqui, né? O que você tá fazendo aí? Que personagem é esse aí? Eu acho que eu tô fazendo. Agora, entrou. Voltou, Jack? Oi, estão me ouvindo aí agora?
Tô. Aí, Deu um pau tá aí, ouvindo a gente? Oi, tô. Tá, não, agora dá. Fechou. Então, eu tô fazendo a cabeça do Joker absoluto com o machado do Batman absoluto na cabeça dele. Legal. Top. Só que eu deixei um espaço muito vazio aqui, desse lado. Por quê? Eu vou ver o que eu faço. Joga, não, pessoal. joga você vai pintar? Pessoal. Joga uma texturinha. Pessoal, Então, depois eu vejo. Peraí, que o Jack... tá Fala aí, ouvindo Jack. ainda? Não, Tô tava vendo ouvindo. aqui as perguntas, né? O que eu acho das artes mais clean, tipo Jimenez, né? Que eu não pude responder e tal. Cara, eu gosto fala aí. muito. Eu gosto muito. Eu era, há alguns anos, eu já declarava, né? Que eu sou fã do... Aí, João Pessoa, bem-vinda. que eu sou fã do Demora e do Jimenez, obviamente. Eu acredito até que o Jimenez, ele ousa mais do que quer dizer, o Jimenez ousa mais do que o Demora, né? Então o desenho dele extrapola mais, Sim. É mais expressivo, mais legal. E, cara, ultimamente eu confesso a vocês que eu tô meio que ficando saturado de tanto desenho coloridinho, sabe? Especialmente do Demora, porque 300 mil personagens lá, tudo muito colorido, sem sombra, muito animadinho, como se fosse festa de criança, sabe? Eu sinto falta... cara. Eu sinto falta... Desenho MM. Isso. Desenho MM. Isso é boa, desenho MM. Eu sinto falta da consistência de um cara, tipo o Ivan Reis mesmo, né? Ele deixou um vácuo na indústria aí. Eu acho que o Rafa Sandoval, eu gosto desses caras que estão aí nessa pegada, sabe? Que eles têm mais aquela coisa que não enjoa, né, cara? É da identidade mesmo dos cómics. Essa coisa do desenho tá muito coloridinho, cara, tá muito animadinho já tem uns 5, 7 anos aí nessa pegada. Sim. Meio que cansa um pouco. É como se o cara fizesse o desenho já dependendo da cor. Já dependendo da cor. É isso aí mesmo. Pois é, eu sinto falta daqueles caras o cara faz lá, o artista faz lá uma página e diz, olha, tá aqui, ó. Vocês colorem se quiser. Se quiser publicar preto e branco, vai ser top. Então, mas é por isso que eu curto muito. Mas é por isso que eu curto muito o trampo do Sean Gordon, cara. Sean Gordon, cara. Perfeito, Desculpa os coloristas, mas eu prefiro melhor comprar preto e branco, né, cara? Dele, cara. Eu compraria todo o material dele preto e branco também. Cara, Rod, por falar no Xamã... foi mal. Não, a pergunta, leia a pergunta aí. Peraí, qual que é a pergunta? Vocês trabalham com agentes ou vocês mesmos fazem o corre para os trampos? Posso responder? Eu faço sozinho. Eu não... Isso. Cara, perfeito. O Rod trabalha sozinho. Fala aí. Esse é o melhor meio de você trabalhar nessa indústria, é sozinho. Recentemente eu já tive algumas experiências ruins com agentes. Com agentes. Cara, recentemente eu tive uma que, sinceramente, eu não recomendo. Você precisa do agente, é diferente. Assim. A princípio, você fez alguns trabalhos, você precisa do agente. Mas, cara, quando você tiver o contato já, resolve tudo sozinho, esquece esses caras, eles só te atrapalham. Infelizmente. Eu acho assim, tipo assim, eu acho que antigamente, quando a gente, não tinha internet, aí você tem que levar o portfólio embaixo do braço, era uma treta, cara. Era uma treta. Sem a gente, você não ia chegar lá. Só se você fosse rico, pegava o seu aviãozinho, ia lá até San Diego, beleza. Fábio Muito Gabriel. Isso aí. Agora hoje com a internet, eu não vejo tanta necessidade, entendeu? Por exemplo, eu não... A gente tem que entender o que a gente é, né? Tipo assim, eu não me vejo trabalhando Marvel e DC nos prazos que os caras jogam, e eu pego bastante quadrinho indie, que o preço de página, pelo que eu pesquisei, é maior do que Marvel e DC, cara. Entendeu? E sem precisar matar. E o que eu faço na minha técnica? Eu pego 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Entendeu? Porque o autor ele não vai conseguir bancar 20 páginas como uma Marvel DC. Não tem dinheiro para isso. Só que ele te pega de 4 páginas por mês. Entendeu? Aí você faz 4 páginas no sossego. Só que aí você pega um outro, é mais 4 páginas. Você já tem 8 páginas. Aí você pega mais um, é 12 páginas. É
tranquilo produzir 12 páginas no mês, entendeu? Não precisa fazer 20, se matar e varar a noite. Claro, a Marvel DC vai te dar projeção de nome. Porra, caralho. Marvel DC tem royalties, né? Tem uma coisa assim que tem royalties, você tem as recebe vantagens. a vida toda, né? Você fez um trabalho há 5 anos, você está recebendo ainda. Você está recebendo. Essa parte é muito boa. Originais e tal. Mas você tem que estar preparado que às vezes vai entrar uns prazos que, acabou o feriadinho. Tem uma hora acabou Natal, acabou. Tem uma hora que você quer ficar mais sossegado mesmo. Tipo, até pegar um trabalho assim que te permita trabalhar num ritmo mais confortável. Isso é melhor do que... Chega a ser melhor até do que os royalties, pela questão de não ter um prazo tão agressivo que você tem que estar se matando, sabe? O conforto vale a pena. E como você falou, geralmente os caras pagam mais do que Marvel. Pô, Marvel nem devia entrar aqui, que isso aqui é uma palhaçada. Marvel não paga bem, né? E a DC paga bem. Agora, então... Cara, tem isso. O mercado indie está se tornando muito atraente para o artista mesmo, sabe? Tá mesmo. Antes não. Cara, antes eu acho que... mas agora tá uma coisa... antes era ruim. Em 2009, cara, na boa, eu fiz muito dinheiro, cara, no indie, mas muito. E assim, eu vendi muito original. O pessoal, mas ninguém compra original mais. Não compra porque você não sabe onde vende. Mas, eu fazia original, jogava na internet e vendia. Fazia original, jogava na internet e vendia. Então, além de eu ganhar o preço de página, eu fazia a venda de original, entendeu? E de quadrinho indie. Quadrinho que vende... Eu tava olhando aqui... Desculpa aí. Tava olhando aqui os comentários, aí o Fábio Jansen botou aqui: sou fã do Jack Herbert, espero um dia conhecer ele. Sou um palhaço. Cara, é meu amigo, a gente conversa todo dia aqui. Ele já veio aqui na minha casa, né? O Fábio é paraense. Fábio Jansen, cara. Fábio Jansen, eu lembro. Se eu não tô enganado, eu lembro até da época do Orkut, cara. Que a gente andava por aquelas comunidades lá. Tem alguns nomes que eu lembro dessa época. Ele é velho, cara. Ele é velho. Ele é velho. Não, eu não tenho certeza se é ele, mas eu lembro do nome dele, cara. Uhum. Esse sobrenome aí o sobrenome dele lembra Klaus Jensen. Klaus Jensen, né? Caramba. Que moral. Não, mas o Jansen, falando sério agora, o cara, ele desenha, cara, já desenhou para DC, ele já assistiu vários artistas, e ele atualmente ele tá fazendo arte final pro Joe Bennett, né? Então ele então é mais um que pode entrar na live aí. Se é gente fina e amiga do Jack, o próximo pode entrar na live é ele aí, ó. Caramba, eu ia falar isso agora. Não é? Fala aí. Perfeito. Eu quero trazer todo mundo, velho. Eu quero uma live com 10 palavras. Aí. Cara, exato, ó, você falou, se o cara é amigo meu é porque é gente boa, pô, senão, entendeu? Geralmente, então acabou, geralmente o pessoal, cara, se tem alguém que diz pra você, cara, eu não gosto do Jack Herbert, eu digo, pô, pode deletar esse cara, pode bloquear, que isso não é peça boa, não. Não é peça boa, não. Não, mas é isso, cara, acho que a gente tem que unir forças, cara, tá na hora, gente. E assim, é verdade, tipo, você vê, a galera do Ghost Machine, eu acho que até demorou demais, assim. Porque assim, teve a galera da Image lá atrás e parou, né? Ninguém quis sair mais, todo mundo ficou na DC, na Marvel. Aí veio os caras da Ghost Machine, mano, os caras estão arregaçando, velho. Cara, a Ghost Machine são os melhores da indústria, cara. Cara, uma vez eu falei isso no grupo, eu digo, cara, Ghost Machine, os caras são os melhores da indústria, cara. A qualidade do produto, porque às vezes eu tava num grupo lá, os caras são meio arrogantes, eles acham que não, só o desenho importa, não sei o quê. Não é só o desenho, é o roteiro, é a letra, tudo isso importa, as cores, os caras, enfim. Aí tudo isso importa. Sim, tudo isso importa. Usei a Ghost é um conjunto, né, cara? O quadrinho é um conjunto, não. A Ghost Machine recrutou um baita time, cara. Os caras ali não tem ninguém ruim ali, cara. Os caras bom letrista, bom colorista, melhor finalista, melhor desenhista. Os caras são os melhores. É o Ivan Reis, Brian Hitch, Fabok. As do Brian Hitch tá lindo demais. Fabok é muito bom, cara. Muito bom esse cara. Fabok é isso, cara. Gary Frank também, no auge. Tá aí, ó. Gary Frank no auge. O Gary Frank tem o quê? Uns 60 anos já?
Por aí, né? Ele é uma geração a mais que a nossa. Ele é uma geração a mais, eles Cara. são 60. E o cara, o Brian Hitch. Ele tá no auge aí, com os seus 60 anos, mais ou menos. Olha aí. O cara tá destruindo, cara. Isso daí mostra que os melhores artistas eles demoram mais para ficar prontos, né? Quer dizer, não todos, exceto o Ivan. Né? Leva mais tempo. O Ivan Reis já o Ivan já nasceu pronto, 90, né? Cara, ele já nasceu pronto. O Ivan já nasceu pronto. Outro detalhe interessante que eu estava conversando com o Fábio Jansen, né? O Ivan Reis, ele já desenha profissionalmente desde os 14 anos, né? E é muito tempo, cara. É interessante se você pegar um recorte ali dos anos 90 do material dele e você comparar, por exemplo, com o material do Deodato. O material do Deodato, na época, estava no hype. Ele vendia pra caramba, tal, era o topo. Mas o material que o Ivan Reis produzia naquela época era melhor artisticamente. Ele estava trabalhando um produto de muito mais qualidade. Entendeu? E o resultado a gente vê hoje, né? O cara tá demais, cara. O cara tá demais. Tá no auge e o Deodato, não precisa nem falar aí, né? Mas, galera. Sem comentários, vamos focar no banco. Não, então, eu acho que... Peraí, tem outra fala aqui, peraí, só um minuto. Conheço todo mundo daí da época do Fotolog. Eu tava terminando o ensino médio em 1999, quando eu vi o Spirit of... Nossa, Spirit of Amazon! Jogava RPG na época e fiquei fã do Angus. Porra, que da hora, cara. Cara, eu tenho um Angus aqui também. Nossa, é verdade. Olha lá, ele falou, aquele lápis que o Rod fez na época me inspirou muito. Da hora isso, cara. Nem sabia, Rod. Eu achava que ninguém tinha visto isso. Cara, aquele lápis é surreal. É surreal aquele lápis. Não, a prova de arte final, aquilo ali, cara. Tava muito top mesmo, né? O Orlando falou assim, não vou fazer arte final. Eu falei, mas tem que mandar arte finalista pra ficar legal. Não vou pôr arte final. Eu falei, por que não? Ele falou, não, deixa no lápis mesmo, vamos publicar no lápis. E eu gosto dessa revista, eu gosto até hoje. Hoje eu vejo que tá meio defasada porque era na época Silvestre, né? Eu amava Silvestre. É o espírito da época, cara. É o espírito da época lá. É o espírito da época, isso. No espírito da época, tem muito espírito da época. Mas é isso, né, cara? Cada artista leva hoje eu vou lançar essa revista do Naja, meu personagem. Inclusive me sigam no Instagram, naja.comics, que eu nem coloquei aí. Mas hoje eu me sinto confortável de falar assim, puta, eu tô curtindo o estilo, sabe? Não tô olhando refê, assim. Eu sento e faço, sabe? Não fico... deixa eu ver como o cara faz a roupa, deixa eu ver. Eu simplesmente sento e faço. De tanto que eu já fiz as coisas. E demorei anos, cara. Demorei anos pra perder alguns vícios, né? Tipo, a gente fica muito cheio de vício, que a gente fica olhando os trampos dos caras e fica muito cheio de vício, né? Peraí que agora eu tô concentrado na faixinha aqui. E cara, vamos falar uma outra pergunta. Vamos tiver aqui. Isso. Fala aí. Não. O Eric falou que o lápis era muito topical. Era mesmo. Eu tava viciado nessa época, cara. Eu só olhava Silvestre. Tinha um outro cara na Topical que eu olhava muito também. Não era o Michael Turner. Tinha um outro cara também. Não, o Michael Turner não curtia muito a anatomia dele. Achava meio distorcida demais. Assim. Tinha um outro cara que eu olhava também. Esqueci agora. E o Travis também, nossa. Eu vi uma análise de quadrinhos. Eu vou jogando aqui, conversa enquanto o pessoal vai perguntando aí. Uma análise de quadrinhos que o cara tava puto porque os caras foram julgar Witchblade, por exemplo, né? Um canal aí foi julgar Witchblade com os olhos atuais, né? Não com o espírito da época. Aí não dá, né? Aí foi julgar com olhos atuais, aí tal, falando, olha só que ridículo. O cara desenhou a Sarah Pezzini. Eu acho que esse cara nunca foi numa delegacia de polícia para ver como é e tal. O cara fez uma defesa apaixonada num vídeo, né? Aí mostrou assim, dizendo, cara... Porque basicamente é o seguinte, né? Na Witchblade, né? A mulher acorda, aí ela toma um banho, né? Tá lá só aquela cena sensual, ela vai, pega o seu distintivo, coloca sua roupa, entra num carrão aí, num muscle car da vida, vai pra delegacia. E aí os caras questionando a acurácia disso, né?
Aí o cara lá na defesa apaixonada, ele diz, meu irmão, você, para vender quadrinhos, você não precisa ser... Né, você não precisa ser um super nerd para vender quadrinhos. Não. O seu trabalho tem que ser legal. É isso, era exatamente isso. O pessoal hoje burocratiza demais o quadrinho, quando até hoje eu considero que as melhores histórias são aquelas simples, mesmo aquelas que contêm erros, sabe? Que o roteiro é bobo. São histórias que carregam, conseguem te envolver mais, sabe? Sem precisar ser Inception, ser uma coisa, uma mega produção. Então, eu acho que isso perdeu também. O quadrinho, pelo menos quando eu comecei, assim, eu lembro muito disso, assim, de passar na banca, assim, moleque, e falar assim, tipo, é um quadrinho aqui. E a história era bobinha, simplinha, sabe assim, mas era divertido, era legal, assim, de ler. Hoje parece que tem que ter a revolução, aí tem que ser não sei o quê, o cara morreu e o cara volta. O cara tem que colocar 300 mil subtramas. Ah, não, olha como eu pesquisei isso aqui. Nossa, você pesquisou, só deixou o quadrinho chato, às vezes, sabe? Muitas vezes é isso. É verdade, é verdade. Você torna a coisa burocrática. Não, olha só, o cara foi pesquisar aqui. Claro, tem quadrinhos que você precisa, mas sabe, você vai fazer alguma coisa histórica, ou então, se a história é muito... depende que o leitor sinta que é real, depende de uma acurácia aí e tal. Beleza, mas via de regra não é assim. O quadrinho tem que ser mais despretensioso. Eu também acho, tem que ser mais gostoso de ler, né? Eu gosto muito do Hellboy por causa disso, porque é uma história que nada a ver, sem pé nem cabeça. Ele vai caçar uma bruxa na Rússia. Pronto, acabou. Aí faz umas piadinhas, acabou, entendeu? Tem uma história do Mike Mignola que eu gosto muito, que é aquela do... que para mim é a síntese do quadrinho divertido, é o do Homem Parafuso, Cabeça Parafuso. O Jean, você deve saber aí. Cara, esse quadrinho é tão gostoso, cara, de ler. É um quadrinho de 40 páginas, nem isso, acho que tem 30 e poucas páginas. Que é um homem que tem a cabeça parafuso e ele vai resolver as coisas pro presidente Lincoln, naquela época antiga. Cara, que diversão, cara. Você morre de rir, você fala, caralho, que da hora o negócio. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Hoje em dia é... Aí Rodrigo, se bobear, o Jean se conhece mesmo. O cara, ele é tipo... enciclopédia, né? Enciclopédia. Ele tem muita informação aí de quadrinhos. Vai manter na live aí que eu vou pegar, que tá fácil aqui. Vai falando aí. Tu tem que fazer um curso em Howard para poder entender o filme. A HQ. Tipo isso. É tão cabeça que, tipo, nem o autor entende o que ele tá fazendo. Cara, eu assisti um filme fantástico há poucos dias, que foi aquela das ovelhas espiãs. Vocês viram? Pô, tô curioso por isso, cara. Cara, é muito bom. A galera tá falando bem desse filme aí. Ele tem muito... É uma história simples, é uma história envolvente, se passa no interior. Adoro isso. Histórias simples, envolventes, que se passam no interior. E tem muita similaridade com o cristianismo também, entendeu? Que é a questão, a figura do pastor, das ovelhas não esquecerem do pastor, e o trabalho delas é lembrar do pastor, e elas investigando quem matou ele. Cara, é muito bom. É muito bom o filme. É sensacional, cheio de simbolismo. São histórias assim que você aplica várias questões da vida, sabe? Sim. Você não precisa ser tão profundo, né? Ó, essa daqui, ó, pra mim, isso aqui é... Deixa eu ver se eu aumento aqui. A síntese do quadrinho legal, cara. Essa aqui, ó. The Amazing Screw-On-Head. Cara, é uma historinha simples, assim. Simples. O presidente Lincoln chama o Screw-On-Head e é meio steampunk, sabe assim? Então tem que falar no telefone. Olha as doideiras, ó. A cabeça sai pulando, ó. Tem nexo o negócio, tá vendo? É divertido. Olha a cabeça aqui falando com o Lincoln, tá vendo? Olha lá. Aí é um cenarinho steampunk, é muito da hora, eu piro. Aí ele falando com o Lincoln. Cara, esse tipo de narrativa aí, cara, é sensacional, né? Ele escolhe exatamente, olha, você vai olhar para aqui e você não vai olhar para cá. Meu, ele é mestre. Esse cara tapa é mestre, tudo com sombra. Você já viu o Drácula dele? A adaptação que ele fez do Drácula de Bram Stoker? Eu tenho preto e branco grande, filho. Preto e branco grande, Drácula. É lindo. Mas você tá vendo? Olha que legal, ó. Os quadrinhos simples, ó, tá vendo?
Não tem que ter. Eu vou fazer a página. Aí tem um monstrão que eles enfrentam, tá vendo? Divertido. Eles vão lá caçar o monstro. Aí tem uma bruxa, aí tem um vampiro. Meu, é sensacional, cara. Sensacional. E assim, você termina a ler, você fala que você quer mais. E o cara fez só uma, velho. E pronto. Tipo assim, eu vou fazer uma edição e pronto, acabou. Quadrinho fala, legal. Não, mano, eu quero ver mais. Acabou. Tá aqui alguns quadrinhos legais. Esse da Jean, cara, esse é top. Que é o Adam Hughes que desenha, né? Isso. Nossa, cara, esse quadrinho é maravilhoso, cara. É fantástico. O quadrinho é obra-prima. Não, esse quadrinho é obra-prima. As expressões aqui, de rosto. Cara. Pronto, esse é algo interessante do Adam Hughes, que é, por exemplo, ele vai fazer essa cena aqui, não sei se está aparecendo na tela. Tá vendo, tô vendo. Aí, por exemplo, ele faz toda essa cena aqui, uma página dupla, né? Então, o roteiro é dele, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Então, cara, ele vai desenhar aqui a cena, olha só como ele cria resumos das pedras aqui, com luz, sombra. Essa jaqueta aqui, provavelmente ele fotografou alguém para ter uma referência bacana, sabe? Sim. E o traço dele não perde nada de expressividade, né? Ele é super expressivo. Esse cara é monstro. Esse cara é monstro demais. O Adam Hughes. Olha o Jim Lee aí. O Jim Lee. Bem não. Cara, isso daqui, se você der para aqueles caras que são críticos, ele vai meter o pau nisso aqui. Vai dizer que é um quadrinho idiota, que é bobeira. Não, cara, isso aqui tem um trabalho de divertido arte fantástico. Divertido isso pra daqui caralho. É divertido, exatamente. Cara, quadrinho divertido pra caramba. Os caras têm que parar de eu quero fazer com o meu isso daí. É o que eu tô procurando fazer com o meu, sabe? Tem uma trama, né? Tem uma trama porque é uma história sobre viagem no tempo e tal. Então eu vou brincar bastante com um negócio de tempo. Tem que ter prestar muita atenção. Tem que ter o elemento fantástico para a história pegar, né? O cara... Só que eu quero que fique divertido, sabe? Eu quero que o cara fale. Sabe quem recuperou isso também? Foi o Walking Dead, cara. Tava vendo, você já viu os quadrinhos do Walking Dead? Tipo uma novelinha que você vai assistindo assim, você quer ver o final, sabe? Você fala assim, puta, o que vai acontecer depois, cara? O que vai acontecer depois, sabe? Eles perdeu isso. Perdeu, cara. Hoje em dia o quadrinho você lê, você fala, você fala, tá bom, vai. Legal. Perdeu essa coisa aqui também, o papel jornal, cara. Quadrinho, entretenimento isso. Barato. É isso que a gente estava falando. Sinto saudade também, eu comento isso com o Fábio Jansen, né? Que a gente sente saudade da página dupla na vertical, saca? O pessoal parou de fazer, você faz página dupla horizontal, eu lembro vertical, disso. Cara. Sim. Aliás, a minha história vai ter uma. Vai ter uma, minha tem que ter também, cara. Cara, a minha... Pra celebrar, eu sou apaixonado por aqueles filmes dos anos 80, aqueles personagens que o arquétipo é tudo, menos o arquétipo do herói. Cara, tipo o James Belushi, sei. Tá ligado? Eu quero trazer isso, eu quero fazer que seja divertido não só para quem lê, mas também para quem está desenhando. Sou eu. Então, eu ainda não sei os elementos que eu vou... eu ainda não sei qual elemento fantástico eu vou colocar na história, porque eu ainda não cheguei nessa etapa. Mas vai ter trama de tudo que eu genuinamente conheço, porque senão vai ficar aquela história... Eu até estava comentando com a Aline hoje, né? A autenticidade é tudo. Você tem que falar daquilo que realmente você entende, que você gosta, você é sincero. Tá tudo aqui. Isso é importante. Aquele vídeo que eu fiz lá do Kevin isso que Nolan. A gente estava falando da diferença de desenho para arte. Né? Isso. Aquele vídeo mesmo que eu fiz foi lá fantástico aquele vídeo. Eu adorei aquele vídeo. O bom daquele vídeo foi que genuinamente eu gosto gostei do roteiro, gostei da arte do Kevin Nolan. Cara, o Kevin Nolan é mestre. Né? Ele é muito então, foda. Quando você se propõe a falar sobre o que você não gosta, a fazer aquilo que você não gosta, fingir ser uma coisa que você não é, isso daí não passa autenticidade, né? Não vai para frente.
Então, por exemplo, no desenho, a gente consegue disfarçar isso bem. Por exemplo, aparece um trampo para desenhar, sei lá, o homem banana. Eu vou desenhar o melhor homem banana que você viu no mundo. Mas escrever você não consegue, cara. Escrever algo que você não curte, pode até escrever, mas alguém vai perceber que fala assim, isso aqui... Tá forçado, né? O cara tá fazendo... tá forçado. Eu sempre curti também, sempre tive essa parada de viagem no tempo, como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro. Eu cresci vendo esses filmes. Muito legal. Né? Uhum. Eu cresci vendo esses filmes. Então eu falava, porra, fazer um quadrinho assim, cara. Eu nunca via, assim, eu sempre via, sei lá, quadrinho de super-herói normal. Ninguém viajava no tempo, sabe? Como mote principal da história. Não como uma aventura qualquer, não, mas como que sempre acontece na história, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer isso aí, desenvolver isso aí. Comecei a desenvolver, escrever. Passei anos escrevendo, desenvolvendo a escrita, né? Porque isso, paralelamente ao desenho. Então, Rod, isso que você está falando, que você passou anos escrevendo e tal, de repente, foi exatamente esse o motivo que talvez o pessoal da Ghost Machine tenha demorado um tempinho, né? Até desenvolver bem o que eles queriam, né? Pode ser mesmo. Porque você olha hoje vocês veem eles como não é só quadrinho, né? Eles estão desenvolvendo todo um sistema de produção de personagens. O universo inteiro. Eu acho que eu não sei se eu conversei com... O cara é muito gente fina, cara, o Francis Manapu. Eu troquei uma ideia, assim. Sim, aí ele falando que, tipo, eles estão desenvolvendo algo que vai além do quadrinho, assim. Não é uma coisa assim, eu vou fazer 6 edições, porque aí eu vou vender para Hollywood e vou aposentar. Não, os caras estão pegada meio McFarlane, assim, sabe? Desenvolvendo. Mas é universo compartilhado ou... Eu não sei, não perguntei, mas eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser porque tem uma imagem na revista do Brian Hitch lá. E estão todos os personagens juntos? Eu acho que é Red Coat, que eles fazem uma timeline, assim. Mostra onde tá o Red Coat e onde tá os outros personagens. Eu acho que eles vão se encontrar futuramente. Legal. E isso é sensacional, né, cara? Porra. Mas é isso, eu acho que o quadrinho tem que ser divertido, eu acho que você tem que dar vontade de ler o próximo, sabe? Não assim, legal, tanto faz se eu pegar a número 2 ou a 3 ou a 4, tanto faz. Uhum. Eu acho que os quadrinhos de linha, principalmente da Marvel DC, ficou meio assim, tipo, se eu pegar esse mês, beleza, se eu parar de ler também, beleza, tanto faz. Cara, exato. Vou sentir falta. Verdade, chegou esse nível aí, infelizmente. Antigamente, cara, a gente disputava com a televisão. Hoje em dia a gente disputa com o celular, cara. Tá no bolso do cara. Se ele falar assim, que HQ chata, eu vou ver vídeo de gatinho no TikTok. Acabou tua HQ. Acabou. Já era. Você perdeu. Exatamente, perdeu o cara. Já era. É isso aí mesmo, perdeu o cara, né? E na minha eu quero sempre isso, como é preto e branco, eu não vou fazer colorido, eu quero bem isso, tipo, ter essa sensação de quero ler mais, sabe? O que vai acontecer na 2? O que vai acontecer na 3? E não um negócio que, tipo, fica aberto por ficar aberto. Não, uma coisa que dê continuidade, sabe? Aí, Rod, quais foram suas influências, cara, com desenho, como desenhista? Suas influências? Cara, quando eu comecei, antigamente, claro que foi Jim Lee, Silvestre, mas assim, o cara que... as primeiras. Mas o cara que me explodiu a cabeça, que eu falei assim, eu quero fazer isso pro resto da vida, foi o McFarlane. Porque quando eu vi aqueles... Sabe qual revista que foi? Você lembra aquele Batman que ele fez? Contra o Ceifador?
Sim, sim. Na primeira vez que ele começou a fazer aquelas capas malucas que ele fazia, era um spawn já, né? Ele fazia umas capas loucas. E eu curti no McFarlane foi a Cara, diagramação do layout. O exato, layout o dele era muito McFarlane, diferente, cara. ele foi nessa edição aí que te impressionou, acho que foi quando ele começou a se soltar a questão de... Ele mudava a diagramação da página, colocava umas molduras e tal. Os quadrinhos, Era bem diferente, verticais. Porque até então ele estava todo certinho, seguindo os trâmites da indústria, mesmo padrão. Comportadinho. Aí quando ele começou a se soltar, ele te pegou aí. Cara, o curioso é que o Paulo Siqueira, o cara que pegou o Paulo Siqueira, né, foi o McFarlane na época do Homem-Aranha. E o trabalho do Paulo Siqueira hoje não tem nada a ver, é o oposto daquilo, né, cara? É interessante. É, né? Engraçado. O cara tem um trabalho todo certinho, né? Parece o Brian Boland, né? O Adam Hughes, o Brian Boland, uma coisa assim, tá bem isso, eu acho que certinho. misturou bem isso. Eu acho que misturou bem isso mesmo, o Brian Boland com o meio Adam Hughes, que é redondinha as figuras dele, né? As figuras dele é bem redondinha, assim, os rostos, o jeito que ele desenha a mão. Sim. Cara, ele desenhou o Justiceiro, cara. Ele desenhou o Justiceiro, cara, todo limpinho, assim, cara. Parece que estava na igreja. Eu vi, acho que esse dia. Cara, sensacional, bem a cara dele, né? Bem o estilo dele, né? E aí, o Adilson? Responde também, cara. Responde também. Quem foram suas influências como artista? As minhas influências que eu não sigo. Cara, eu sempre fui apaixonado por qualquer coisa do John Byrne. John Byrne, pra mim, é o George Lucas dos quadrinhos, é o Spielberg, cara. Eu abri uma HQ dele, pra mim eu tava dentro de um cinema. Entendeu? Quando eu vi aquele Wolverine lá, aquele Wolverine na Terra Selvagem com o Pterodáctilo lá, como é o nome dele? Sauron. Aquela página dupla, perdão. Na Terra Selvagem. Nossa, cara. Eu tava ali no IMAX. Com óculos 3D, cara. Né? Pra mim era aquilo. Eu lembro também, John Byrne marcou bastante. Eu lembro bastante do Quarteto Fantástico do John Byrne. Eu adorava as historinhas do John Byrne. Fantástico. Nossa, e o quebra-pau dos Vingadores contra o Conde Nefária em Nova York. Sim. Pelo amor de Deus, cara. Você é louco. E ele era consistente, né, cara? Que é isso que é legal, assim, dos artistas que fazem nome, né? Um cara que você... No sentido de você abrir o quadrinho e você pode confiar que vai ser coisa boa. Sabe? Você confia que vai vir coisa boa. E o Sal Buscema também. Eu gostava muito do Sal Buscema no Hulk. Era obcecado, cara. Obcecado. Era muito bom. Era fanático, cara. O Jack eu não sei qual que influenciou, mas eu vejo alguma influência do Kevin Nolan também. Umas sombras meias pretas, assim. Tava analisando o trampo, eu falei, puta, tem uma influência aqui no cara, ou não? Tô errado. Não, o Kevin Nolan, ele entrou depois, né? A primeira influência, né, foi o Jim Lee. Ele começou com o Jim Lee naquela X-Men anual número 2 que saiu aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos acho que era número 4. Número 4, né? Que eles tinham reiniciado. Cara, eu fiquei maluco. Eu fiquei impressionado com o nível de detalhes que ele colocava. Porque os quadrinhos que eu comprava eram do Andy Kubert. Eu já gostava muito do Andy Kubert pelas poses que o Andy Kubert fazia. Nossa, o Andy Kubert é sensacional, cara. Cara, o Andy Kubert, ele sempre foi... Ele cria poses poderosas, né? Até tinha um colega meu que quando ele quis sair do quadrinho autoral para desenhar comics. Aí eu digo, cara, dá uma olhada nessas poses aqui do Andy Kubert, porque é muito da identidade dos quadrinhos isso, né, cara? Pose. Pose. De repente, porque você vai desenhar um personagem para uma revista, pode ser a sua revista, o personagem apareceu pela primeira vez. Cara, você não vai botar ele em qualquer pose sem impacto visual nenhum, não. Não dá, tem que marcar, a primeira impressão ali é que fica. Então, aí o Jim Lee, ele me chamou a atenção por
Cara, justamente na época o Jim Lee, ele questionava muito a sua consistência, mas eu achava ele muito consistente na época. Eu vi aquela cena do basquete, do Gambit, do Wolverine. Puta, eu lembro dessa cena. Nossa, maluco. Deu nostalgia agora. Eu desenhei lembro aquele Gambit, cara, fantástico. Então, aí eu quis, porque na época eu desenhava mangá, né, Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas. Aí, quando eu vi o Jim Lee, eu digo, pô, quero desenhar comics, né? E, pô, é legal. Aí tinha um Deodato aqui, né, na minha cidade, só que naquela época eu olhava assim, pô, isso aqui é uma droga, cara, o Jim Lee é melhor. Eu achava ele muito mais refinado. Não entende, né? Cara, o Jim Lee naquela época, ele tava realmente um passo à frente da galera em questão de hype, ele capturou o Zeitgeist, ele pegou aquele traço, ele pegou muito do Arthur Adams. Arthur Adams estava revolucionando lá nos anos 80, cara, só que o Arthur Adams ele era lento, ele não era aquele cara que produzia mensal rapidão, sabe? Então os caras da Image, todos eles pegaram muito do Arthur Adams, trouxeram para a indústria, eles eram rápidos, e aí os caras estão... Foi daí que veio o traço do Jim Lee, Arthur Adams, Michael Golden, Mike Kaluta. Eu vi na entrevista que quem influenciou aquelas achúrias dele foi aquele cara que usou o Arma X, como é o nome dele? Barry Windsor. Ali ele falou... Barry Windsor Smith. Começou a colocar achúrias no rosto do Wolverine, né? Fazer as achúrias do rosto do Wolverine. Ele deu aquela revista do Arma X me impactou muito, porque até então eu conhecia o Barry Windsor Smith lá, tinha visto o Conan e achava, parece fanzine, né? Perto do que ele fez lá na Arma X, cara. Ali ele fez um baita upgrade. X foi absurdo. Assustador. O cara fez roteiro, arte, letras. Se bobear, ele fez até a cor. O roteiro é dele, né? É tudo dele ali, cara. O roteiro é dele também, né? Aham. Foda, né? E depois a gente vai refinando as experiências. Eu lembro que depois, o primeiro impacto para mim foi o McFarlane, no sentido de pose, no sentido de fazer layout diferente. Eu sempre gostei, sabe, do tipo layoutzinho, quadrinho pequenininho, aí o personagem saindo um pouquinho do quadrinho. Eu sempre gostei não gostei de deixar muito preso dentro do quadrinho toda vez, né? E o McFarlane veio com tudo isso. Depois o refinamento assim, da figura que eu dei uma evoluída e uma estudada foi o Travis Charest. Aquela primeira revista que ele fez para Wildstorm, que acho que era uma capa prateada. Eu não lembro o nome dele, que foi quando ele descolou do Jim Lee. Antes ele era uma cópia do Jim Lee, né? Descarado. Mas quando ele descolou do Jim Lee, antes daquela Wolverine com a Zé Alotte, teve uma outra, que era do White Cats. Puta, era foda essa revista, que eu não sei onde tá aqui, mas ali eu falei, nossa, cara, que eu vi os rostinhos que ele fazia, o estilo de cabelo, o estilo de bota. Tava conversando minha cabeça isso explodiu a segunda vez. Fora as pin-up que ele fazia com o Copic, né? As pin-up que ele fazia com o Copic. Nossa, cara. Ele fez uma edição inteira com Copic, né? Com aquela lá do Wolverine e aquela ali e Wildcats. Ali eu falei assim, não é possível que isso aqui é quadrinho, velho. Não é possível. Aquela ali, o Travis Charest era aquele cara que ele calava todo o crítico da Image, né? Porque eu imagino, devia ter muito, né? Porque esses caras não desenham nada. Aí, e o Travis Charest, esse cara aqui é absurdo. E eu tava conversando com o Jansen, né? O Travis Charest, ele já chamava atenção ali na era Image. E, tipo, aquilo ali não estava nem perto do nível que ele tá hoje. Não tava. Hoje é uma coisa absurda. E o Travis, o foda do Travis é que as figuras dele são 3D, né, meu? Isso é difícil fazer, cara. Cara, quando você olha uma figura dele, você percebe a volumetria. Influenciou o Lenil nos anos 90 ali, na época que o Lenil estava desenhando X-Men. Bastante. Não é? Bastante. Sim, porra. Pra caralho, hein? Muitos foram na vibe dele.
O Jansen disse que o Travis Charest é tipo... Ele influenciou muito os filipinos, né? Ele é tipo um filipino de fora das Filipinas, né? Porque as Filipinas têm uma tradição, para quem não conhece, tem uma tradição fantástica de artistas sobre-humanos, né, velho? Os caras são muito bons. Nestor Redondo, esses caras. O Alcala é de lá, não é não? Alfredo Alcala? Que fazia Isso, arte final de lá. Não, ele fazia desenho também. Desenho arte final. É. Isso. Desenho Gênesis. Uhum. Você já viu os desenhos bíblicos que ele fazia? É sensacional. Não vi, cara. Eu não vi, não. Galerinha, tive uma ideia para preencher isso aqui. Colocar a ponta daquelas asas, aqueles ganchos. Para preencher, para dizer, pô, ele tá aqui do lado, né? Foi ele que arrancou a cabeça aqui do... Se bem que o Machado já dá ideia, né? Mas para não ficar vazio, para colocar os pontinhos do gancho aqui, ó, da capa. Tá ótimo. Funcionou já, filho. Segue o barco. Isso aí mesmo. Caramba, cortei vocês aí, ó. Foi mal. Não, falei. Aí, temos mais um aí, Daniel. Seja bem-vindo, velho. Aliás, já passou da hora da gente desligar, né? Não era 1 hora de live, gente? Tá 1h20 aí. Cara, o Daniel chegou, a gente vai sair, cara. Mas vamos que vamos. Sacanagem. Daniel é daqui de João Pessoa, ele é um baita artista. Sacanagem, também, não. Tô tranquilo aqui, galera. Se quiser continuar. Opa, mais um. Mais um pro grupo aí. Eu também, tô de boa aqui. Eu vou tranquilo aqui. A minha ideia era 1 hora para não cansar a galera aí, para vocês não ficarem cansados aí e tal, mas por mim eu tô de boas. Meu celular, ele deu uma mensagem hoje e se pá matar mais um. Meu celular deu uma mensagem hoje, uma mensagem que estava muito aquecido, que ia desligar em 20 segundos. Acho que ele vai explodir na minha cara, não, mano. Né? Espero que não, né? Explodir não, né? Mas aí eu posso virar o... celular? Posso virar aquele... Como é que é o nome do personagem novo com esse filme da DC Comics? Do personagem do Batman? Cara de barro? Aí eu viro... Eu já sou cara de pau, mas aí cara de barro aí já é demais, né, cara? Cara de pau eu já sou, pra caramba. Falar nisso, caramba, nem deu tempo de fazer uns reacts, ó. Os melhores reacts de Game of Thrones. Meu, galera, segue os reacts desse cara. Eu choro de rir, cara. Fico falando, caralho, vai sair mais um. Ficou sensacional os reacts. Pô, ele falou. É ridículo demais. Primeira vez que eu tô assistindo, cara. Pô, tá muito bom essa série, pelo amor de Deus. Qual também, série? Eu não sei se... Game of Thrones, né? É o House of Dragons? Game of Thrones é bom pra caralho. Não, a primeira. Você assistiu a primeira? A primeira. Não. A primeira. Eu cheguei a assistir. É sensacional. Não, o Game of Thrones eu cheguei a assistir, mas, cara, não dá não, cara. É muita baixaria. Então, tem que trocar o nome para Game of Peitos. Porque... Cara, não, imagina só. Aí eu tava lá, eu lembro, fui assistir um episódio, aí, pô, tava minha enteada na sala também, e, pô, de repente o anão... Aí é foda. Não. Aí é foda, né? Não tem condição. O cara caindo da mesa, tá procurando o controle, né? Desliga, tira. Não, o cara morre ali. O cara passa mal procurando o controle. Tira. Não, mas assim, é adulto, tem umas né? Séries, é uma série adulta. Tem umas séries que eu gosto mais. Atual, né? Coisa tipo Madison. Vocês já assistiram Madison? É do... Não, já ouvi falar. É do... Pô, Jansen, lembra aí o nome do cara? Como é o nome? Faz muita série na Paramount. É o... Taylor Sheridan. Esse daí não é sobre publicidade ou não?
Madison? Não, Uma agência de não, publicidade não, ou não. eu tô confundindo? Não, não, Madison é o Qual que é esse? local, né? Isso. É que, cara, é com a Michelle Pfeiffer e com aquele cara que fez o Kurt Russell. Sheridan. Então, é? Taylor Sheridan. Cara, tudo que esse cara faz é muito bom, cara. Muito bom. Ele tem. Eu já vi, Taylor Sheridan fez Yellowstone, 1929, 1800 e alguma coisa. É tudo derivados de Game of Thrones, de Yellowstone. E tem também. Cara, e outra, não. Eu tava vendo agora a última série que ele lançou, que foi Betty. Dois personagens dele, Betty. Esqueci o nome. Rip e Betty. Que são dois personagens do Yellowstone que ele tá abrindo aí e tal, falando sobre eles. Cara, é impressionante. Eu e minha mulher, a gente assistiu 5 episódios numa noite. Cara. Eu sou contra essa coisa de maratonar a série, que eu acho que é muito danoso. Eu também, eu não tenho paciência. Mas, cara, essa série aí eu não consegui. Eu digo, mais um. Aí terminava, mais um. Cara, e cada episódio era 1 hora, cara. Tá doido, a gente perdeu um dia inteiro ali, uma madrugada, né? Vendo isso. Você vai que vai, né, meu? Mas era boa, cara. É muito boa a série. Eu recomendo. Madison, vou dar uma procurada. A Madison é outra, cara, que ela é muito... Cara, a Michelle Pfeiffer, se você não conhece... O cara que não conhece Michelle Pfeiffer vê ela nessa série, cara, vai ficar maluco. Cara, essa mulher é a melhor atriz do mundo. Cara, ela tá muito absurda, cara. Você vai assistir a série, se você não... Duvido seu olho não suar. Seu olho não suar. É emocionante, cara. É emocionante a série. E é sobre temas assim que Hollywood não aborda nem a pau, cara. É porque eu não vou falar, porque senão é spoiler. Você tem que, você tem que ser surpreendido. Você tem que ser surpreendido pela atuação da Michelle Pfeiffer. E tá em qual streaming isso aí? Netflix? Prime Video. Prime. Eu digo assim Prime, mas é porque o meu Prime ele já tem... tá no Prime? Se tá no Prime dá pra eu ver. Então, é isso que eu ia falar. É porque eu não sei se vai dar pra... Porque o meu Prime eu já tenho outras contas anexadas, né? Prime, Paramount. Entendi. Sony. Que dá pra assinar mais, né? Se eu não me engano, é da Paramount. É da Paramount, a série. Então, mas aí assiste e depois acabou. Isso. O bom do streaming é isso. Você assiste e depois para. Por falar em Prime, o He-Man já chegou na Prime. Eu vou assistir essa semana. É por isso que eu tô desenhando o esqueleto. É por isso que eu tô desenhando o esqueleto. Mas e aí, esse He-Man aí, ficou legal mesmo? Nem assisti, cara. Nem tive tempo de ver. Bom, Ficou jus? Cara, ficou. Eu sou fã do... O Jack gostou, não adianta. Não, eu gostei e saí brigando com vários youtubers aí, cara. Porque os caras... Cara, é complicado. Porque os youtubers, eles ficam agora nessa questão de guerrinha cultural, aí fica, não, porque... o He-Man ficou bobo. Cara, o He-Man era bobo, o Adam era bobo no desenho, cara, tá muito fiel ao espírito do desenho da época. Então, cara, você assiste e você vê que o Travis Knight, o cara realmente se esforçou pra agradar aquele público-alvo, entendeu? Que é a gente. Então, eu gostei. Não, mas é isso, caramba. Mas aí a gente volta, as salas... A gente volta... Rod, o filme ele não fez sucesso nos Estados Unidos, mas ele fez um sucesso absurdo aqui no Brasil, porque He-Man fazia sucesso no Brasil, né? Você lembra? Aí eles fizeram um marketing bacana, puseram o Garcia Júnior para dublar. Cara, eles trouxeram, assim, eu assistindo no cinema, eu disse para todo mundo, né? Cara, você volta a ter 8 anos ali de idade. Você faz uma viagem no tempo mesmo. Que da hora. Então, cara, eu gostei muito do filme. Ele é bobo, ele é engraçado, ele é cheio de referências ao desenho. E eu acho que, bom, o pessoal da minha geração vai gostar muito.
Mano, eu vou fazer um balde de pipoca e vou assistir na boa. Isso, é pipoca. É o... pipoca, é isso que a gente tava falando, né? Tipo, é filme pra você assistir com pipoca, não pra você ficar filosofando. Exato. Pipoca, velho. Põe a pipoca e assiste, acabou. Eu falando pro Fábio Jansen, né? Eu digo, cara, qual filme é melhor? Inception ou Grande Dragão Branco? Eu acho que o Grande Dragão Branco é melhor. Eu consigo assistir ele umas 20 vezes. Cara, é um filme bobo, é divertido. Divertido. Eu gosto muito desses filmes. Interstellar, Inception, eu gosto muito. Matrix, eu acho muito legal. Mas eu gosto da Bíblia. Eu tava namorando uma... toda hora filosofando, não dá, velho. Não dá. Então, eu tava namorando uma garota na época e eu fui ver Inception com ela. Os caras no filme dormindo e ela dormindo do meu lado. Aí eu falei, caraca, será que... Eu fiquei olhando na tela pra ver se ela tava no filme, né? Porque ela já tava no transe lá, roncando. Caramba. Mas não é todo mundo que curte, né? Não tem jeito, tipo... Antes que vocês falem mais alguma coisa, vocês acham que rola uma cor aqui nesse background ou deixa como tá? Ou eu vou cagar se eu jogar uma cor aí? Olha, eu digo assim, eu acho que se você deixar o branco, ele favorece muito a questão do colorido, né? Entendeu? Se você jogar uma cor, vai dar uma. Ele dá o shape. Se você jogar a cor aí, eu jogaria a manchinha azul claro 20%. Sabe um negócio assim? Tem que ser uma. Se você jogar uma. Para não enfeitar o pavão. Não pode enfeitar o pavão. O lance do espaço negativo é bacana também. Dá um destaque. Beleza. Tá bom, vamos ficar assim mesmo. E é isso aí. Já parte pro próximo, já. Fica aqui, vai longe. Olha, o Daniel Alexandre comentou aqui, né? Que eu chorei, digo, assisti no cinema. Qual filme que ele estava falando aqui? Acho que é do He-Man. Chorou? Assistiu qual? Acho que é o He-Man, hein, cara? Deve ser. Acho que é o He-Man. Cara, então, tem um momento no filme, Rod, que parece que eu tô falando só com o Rod, né? Não, pra todo mundo. Não, mas fala aí. Então, relaxa. Tem um momento no filme que tá lá os caras no final, né, do filme, tá os personagens rindo, né, igual o desenho. Aí a Tila chega pro Adam, aí diz assim, olha lá, os guerreiros que você desenhava na sua infância. Cara, ela tá falando isso pra gente. Caralho. Entendeu? Pra gente. Pode crer. Certeza. Pô, cara, é Caraca. isso. Essa fala, como é que essa é? fala me emocionou. Atravessar a quarta parede, né? Não, vou tentar assistir, cara. Vou pegar aí esse final de semana aí, vou ver se eu assisto. He-Man. Não, é igual você falou, né? Tipo, antigamente, He-Man era bobo que só, né, velho? Não tem que falar. O cara dava um recadinho aí, não, amigos, sejam ótimos com seus amigos. Aí virava e montava. Porra, meu, quer mais idiota que isso? Não, mas era interessante. Que era? No episódio de hoje, o esqueleto buscou um meio de fácil de ganhar dinheiro. Sempre há pessoas amigos, assim, você deve... Não esqueça de cobrar pelo sketch. Sketch também se cobra. Era bem louco. Era simples, né, cara? A vida era simples. Isso que é foda, a vida era simples. Exato. Você vai voltar para essa época simples da vida, né? Quando a gente era criança e sempre que alguém contava uma história pra gente, a gente perguntava, não, mas ele é do bem ou é do mal? Porque ou é uma coisa ou outra. Entendeu? Ou é uma coisa. Não tem essa coisa. Não, ele veja bem, não sei o quê. Não, cara, ou é do bem ou é do mal, cara. Para com isso. Entendeu? Não, e pelo visual você já sabia quem era do bem e quem era do mal. Não, no filme, cara, a Tila chega. O Adam tá lá se questionando, tá lá no jato se questionando se aconteceu alguma coisa, por isso que ele tá assim e tal. Aí a Tila diz: cara, ele tem uma cara de caveira, né? Ele é do mal, pô.
Sensacional. Ele é do mal. Menos Caverna do Dragão, cara. Caverna do Dragão não tem como saber quem é o inimigo ali. Ali não tem ninguém que é mocinho, cara. Aquele ali é o inferno. Caverna do Dragão era sensacional. O pessoal dizia que a Uni era um vilão, né? Porque toda vez que eles iam pra casa, a Uni ficava... O Bob não queria ir, eles perdiam tempo, o portal fechava. Ou era parente do Mussum, né? O cara dizia que a Uni era um demônio, né? Que ficava atrasando eles. Pois é, né? Tinha essas pegadinhas, né? Cara, eu vou desenhar também Caverna do Dragão. É legal, hein? É um negócio que conecta legal também. Aí, matei, agora o branquinho. Tchau. As encomendas de sketchzinho que eu fiz aqui, minhas primeiras encomendas de sketch card. Sketch card, legal. Destrutor. Nunca desenhei esse personagem na vida. Esse efeitinho ficou legal, hein, do Rai aí. Modo destruição. É uma recriação de uma página do Destrutor. Só que ele tá com outra roupa. Aí o cara queria a roupa preta, uniforme preto, né? Aí eu fiz uns outros. Legal. Esse efeito ficou legal, cara. Bem legal. Esse aqui eu vou dar de presente pra ele. O cara surtou a hora que ele viu, né? Ele falou: caraca, que legal. Pô, é pra mim esse aí? Eu falei: cara, é pra você esse. O cara viajou, mano. Tem uns Rolling Stones. Ah, legal. E é tudo metálico, tá ligado? Com efeito metálico. Uhum. Cara, desenhar nesse papel pequenininho é o Alto Borogodó, mano. Nossa. Cuidado com... Você usa óculos, não? Você usa óculos? Uso. Eu vou ter que usar um outro óculos depois, na frente do meu óculos. Como assim? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco você enxerga mais nada. Né? O óculos dele usa óculos. Depois de crer, né, cara? Ó, Gwenon. Vou te mostrar legal, aqui. Hein? Tem um sketchbookzinho aqui. Também, né? Opa, sketchbook é bem-vindo, hein? Pode mostrar que a gente curte. Tô tentando mostrar alguma coisa aqui, mas ele é meio... Ó, tem uns desenhos caprichados. Ó, que legal. Caralho, isso aí é sketchbook, mano. E é pequenininho. Você é louco, mano. Você é louco, você fica doente. Você tá doido fazer sketchbook. Não, peraí, tem informações aqui sigilosas. Não vai me mostrar com senha de banco, né, meu? Não, eu vi a coisa lá, tipo, pagar fulano, sei lá. É foda. Essas coisas. Mas tu já pagou? Não. Se tu já pagou, não tem problema. Eu tô zoando, pô. Não tem isso, não. Tô devendo ninguém, não. Esses eu esbocei ele antes. Peraí, deixa eu... Olha essa esboção, mano. Aqui. Aí, Rod, eu vi que você usa muito uma canetinha branca, né? Você não, então você vou usar aqui. Você não gosta da posca, não? A posca branca, eu acho... Ela... A posca branca Ela é bem versátil, cara. Eu uso às vezes eu tenho feito eu tenho feito vários esses efeitos de pelo nos personagens. Eu uso muito a posca branca, cara. Ela é bem... esses efeitos também. Eu também, além da posca branca, eu indico essa aqui, ó, da Cisflow branca também. Ela tem uma ponta mais grossa, mas ela é bem legal também. Cis. Eu gosto dessa aqui, é uma japonesa Sakura, que é gel. E é mais barata. De gel, né? Essa daí que você tá usando, Jack, é aquela que tem ponta de pincel? Tem uma que tem ponta de pincel. Né? Não, ela tem essa ponta aqui. É uma ponta fina. A ponta fina. Tipo essa ponta aqui também. Essa ponta aqui.
Caramba, eu parecia comprei várias. Acho que é 1 milímetro. Isso. É de 1 milímetro. É um M. É, 1 milímetro. Ó, eu comprei várias. Tem a 0,5, tem a 0,8 e a 10. A 8, só que acho que conforme vai afinando, não vai saindo tanta tinta legal, assim. Não gostei muito. Acho que a 10 para cima ela sai, ó. Sai, mas sai meio falhada, assim. Tem que fazer umas 2 vezes. Então a 10 Mano, eu achei comprei mais essa legal, desgraça. assim. Comprei essa desgraça aqui, cara. Ela é giz, né? Ó, eu já abri a tampa, o bagulho já espirrou. O que acontece? Eu passo, não sai nada. Aí eu aperto a ponta, sabe, dilúvio. Ah, sei. Cara, isso acontece. Não, e a Copic, cara? O cara já deve ter a Copic nova, a Copic nova, se tu encostar a ponta e ficar parado, mano, o bagulho, ele abre, tipo, parece o sol nascendo, tá ligado? Tipo, a tinta espalha pela folha, cara. Me deu um desespero quando eu toquei eu tava pintando o desenho, eu encostei a ponta lá, o bagulho, cara, eu vou até pegar pra mostrar pra vocês ao vivo a desgraça que é o bagulho. Pega lá. Aqui, ó. Pô, e é cor de pele ainda, cara. Sai que tem que ser bem suave, né? Que senão você... Não, tu encosta, você ferra tudo. A ponta fica toda molhada. Não é essa. É uma delas, cara. Deixa eu ver. Acho que é cretina aqui. Ó, tu encosta o bagulho... Aí o Daniel Alexandre tá falando aqui, né, que ele tem 28 anos, né, e ele fez 28 segunda passada, pô, parabéns aí, Daniel. E ele disse que o He-Man é muito importante para ele porque se conectava com a infância da mãe dele e ela parava os afazeres para assistir com ele. Pô, legal, cara, isso aí. Puta, que da hora, mano. Pô, eu como sou mais velho, Daniel, no meu caso, assim, o meu pai parava os afazeres dele para assistir Pica-Pau comigo. É mais antigo, né? Pica-Pau. Pica-Pau, da hora. Fez 28 semana passada, eu fiz 52 semana passada. Parabéns pra nós. 52. Caramba. Olha o homem aí, ó, tá inteirão, 52, aí. Tá mandando ver. Tu assistia Eu sou Highlander, cara. Assistia Topodídio, né, cara? Eu sou eterno. Topodídio é foda. Teve festa de aniversário do Pinóquio. Eu usava Quixute, mano. Quem nunca? Eu usava Quixute. Eu usava Quixute. Minha televisão era de válvula. Eu usei, mano. É. Mas é que tá, né, cara? Tinha que esquentar também, não? Porque não. Era preto e branco. Ah, mas pra você ver, o Arquivo X, cara, eu vejo colorido hoje, eu acho até estranho. Eu assisti inteiro em TV preto e branco. Inteiro. Era a única TV, porque TV naquela época era caro, né? Então a colorida era só na sala. No quarto era preto e branco. Aí Arquivo X eu vejo dublado e preto e branco. Outro dia eu fui assistir no Netflix legendado e colorido, eu achei mó estranho. Eu falei, caralho, mas tá diferente. Aí que eu lembrei que era na TV preto e branco. Mas tinha a dublagem original? Ah, não sei. Eu vi em inglês, aí eu falei, desencana, larga pra lá. É porque passou, sabe? É igual o Indiana Jones. Indiana Jones eu só consigo ver dublado, cara. Eu não consigo ver legendado. Com som original em inglês. Eu não consigo, cara. Entrou na minha mente a voz do dublagem lá e já era. Sou estranho pra mim. Cara, o Arquivo X é minha segunda série favorita, cara. Nossa, fez muito sucesso na época. Era vidrado, cara. E foi na época que eu comecei a desenhar. Ah, é? Meu problema tinha uma porrada de card cardzinho do Arquivo X. Eu tinha um bocado de card do Arquivo X. Era da Topes ainda. Da Topes, lembra? Eu tinha do Drácula, do Mike Mignola. Nem sei onde foi parar isso. Mas eu tinha. Da Topes.
Meu, mas o card que eu mais curtia era um do Quicksilver, que ele tava assim, ó, com a mão no queixo, com as duas mãos assim no queixo, desenhado, pintado por um tal de Nelson. Nossa, eu era vidrado naquele card, cara. Eu consegui ele e sumiu. Roubaram, sei lá o que aconteceu. Mas eu vou conseguir de novo. E aí, galera? Bom, e aí, vocês? Eu tô com fome. Eu vou cuidar da mama aqui. Pô, achei sensacional, cara. Eu acho que a gente tinha que falar mais sobre como vai ser o seu projeto. Eu acho que a gente tinha que falar mais sobre os originais, né, que a gente planeja vender também. Sim. O que mais? Sim. Na próxima live a gente troca mais ideia. E eu acho que podia manter isso aí quinta-feira ou quarta-feira. Vocês veem aí o que é melhor para vocês, hein? Hoje foi só para esquentar. Organizando, né? Foi só pra gente... A hora que vocês quiserem. Tem um outro comentário aqui. Deixa eu ver se aparece. Esse card era pintado pelo Nelson de Castro, é brasileiro. Ah, que legal. Nelson de Castro. Caraca, meu. Melhor ainda, eu vou atrás dele. Se estiver vivo, né? Eu vou atrás dele. Pô, caraca, eu era fascinado por esse card aí. Instagram ainda. Então. Cara, nossa, Arquivo X era demais. Demais. E eu era doido pra ver os dois juntos, né? Os dois nunca ficavam juntos. Eu falava, caramba. Aí a série não é sobre isso. Não vai estragar a série não é sobre isso. Mas todo mundo queria ver os dois juntos, cara. Eu tinha maior medo disso, sabia? Eu falava, puta, eles vão inventar de eles ficarem juntos, vai estragar o negócio, cara. Que não tinha nada a ver, né? O negócio era ele investigando. Eles já estavam conectados, né? Inventar de... Eles já estavam conectados, só não tava... E nem precisava ter cena nenhuma. Agora... Nenhuma. Os dois funcionavam muito bem. Mas é isso que eu acho legal, você deixar... Mas é isso que eu acho legal. Você não precisa mostrar tudo toda hora, né, cara? Você deixa subentendido, deixa o cara que tá assistindo curtir. Você não tem que mostrar tudo toda hora, não. Vamos mostrar eles juntos. Não, você já sabia que rolava alguma coisa, né? O sentimento, né? Tinha um sentimento. Isso. E justamente por eles serem opostos, é que fazia a coisa ficar mais incrível. Né? Você ficava naquela, pô, será que qual dos dois tem razão nesse assunto, né? Nessa história? Será que a razão vai mais para um ou mais para outro? Aí ficava sempre no ar e você que tinha que decidir no que você ia acreditar, na ciência ou no sobrenatural. Fantástico, cara. Puta, era bom demais. Era bom demais. Curti muito essa cena. Aí veio o Lost e eu endoidei de vez. Lost pra mim foi a melhor série de todos os tempos e é isso. Então, beleza, galera. A minha história é mais ou menos Lost também. Tem um pouquinho de Lost também. Esse esquema de tipo... demais. Você acha que é um negócio, vira ao contrário, sabe? Vira pro outro lado, vai pro outro lado, acho mó legal isso. Meu, mas é isso, tá tarde, né? Vamos nessa, galera? Adorei a live, acho que muito legal. Acho que a gente tem que fazer mais. Acho que tem que manter como rotina. Bora tentar fazer uma por semana. Eu sei que é foda as rotinas, mas eu acho que deu bom. Beleza? Então, seria bom a gente fazer assim, cara. A gente fazer uma live com um tema. Com um tema. O que a gente vai falar? Sobre, sei lá, desenhos dos anos 80 e como isso influenciou. O próximo tema, só sobre originais, venda de originais. O outro tema, um desenho específico, uma técnica de desenho, entendeu? A gente criar um padrãozinho, né? Pode ser. Perfeito. Uhum. Demorou. Ou deixa tudo misturado mesmo, se der. Então? Vocês estão me ouvindo aí?
Perfeitamente. Ah, tá legal. Tô ouvindo. Pois é, cara. Então, encerrando, né? Eu aqui tava descarregando aqui meu celular mesmo. Cara, foi um prazer aqui participar da live aí com vocês. Foi legal, né? De fato, essa foi a primeira. Eu vou ver se eu consigo chamar mais uma galera. Vai vir mais, vai vir mais. Eu vou ver se tem. Acho que o Adriano Batista queria participar, o Carlos talvez participe também, o do Eduardo. E a gente vai chamando o grupo aí e vai. O Jansen também, né? Pode vai ter trocando aí. ideia. O Jansen. Você falou, chama ele na próxima. Eu vou ver se eu consigo. Então, Rod. Eu vou ver se eu pago. Tem o Daniel Alexandre, cara. O Daniel Alexandre também, ele é desenhista. É uma outra geração aí, o cara mais novo e tal. Bacana. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que é legal a gente fazer? Adicionar no grupo do WhatsApp. Entendeu? Vou colocar vocês de administrador. Você vê uns caras bons aí, você adiciona lá e a gente vai trocando ideia, entendeu? Vai combinando. Viu, o Rod, deixa eu te falar um negócio. Então, tem bastante gente. Cara, eu não preciso estar em todas as lives, beleza? Meu, chama a galera aí, entendeu? Cara, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo ali nos comentários ali. Pra mim também tá tranquilo, beleza? E aí quando alguém não puder, beleza? Sempre tá. O que eu gostaria é que, assim, não precisa ter compromisso de nada. Tipo assim, tem que estar quinta-feira às tal hora. Não, cara. É que nem você falou, puta, hoje não vai dar porque eu vou ter que fazer outra coisa. Não tem erro. Eu faço até sozinho aqui. O ideal é a gente estar junto, mas se não der, não tem problema, entendeu? Não vamos tentar levar como uma empresa que tem que estar todo mundo junto. Não é isso não, cara. Não é que eu não quero. É tipo... Sim. Dá lugar para outras pessoas, entendeu? Deixa outras pessoas aparecerem. Sim, bora. O que tiver melhor é para todo mundo. Eu sou da festa. Eu quero festa. Beleza. Jack, foi muito bom ter você aqui, trocar essa ideia. Demais. Valeu, cara. Demais. Valeu, Rod. Valeu vocês aí nos comentários. Aí. Muito obrigado pela participação de vocês no comentário, pelas perguntas, pelos comentários aí. Valeu, desculpa aí, a gente às vezes está concentrado aqui, não lê aí, mas... verdade. Né? Vai aprendendo, né? Vai aprendendo a fazer melhor. E interage com a gente nas redes sociais, galera. Vê lá o nosso trabalho, curte lá, a gente segue vocês também. Lá. E é isso aí. Beleza. Fechou, cara. Um beijo no coração. S2. Abraço para todos. Valeu. Um abraço.